Olá pessoal, boa noite. Continuando aqui a nossa saga, com mais detalhe, um dos materiais, né, que é fornecido aí para os alunos, né, e para o professor. Ele é uma referência mais para os alunos, né. O livrinho da terceira série, ele é o livro do estudante, volume um. É um modelo de apostila, né. Então eu vou passando aqui para vocês como a gente consegue o acesso a esses materiais, né. Aqui tem a plataforma, né, que é Centro de Mídias. Então eu vou aqui em servidor, eu já loguei de antemão, né? E aqui aparece a plataforma, né? Essa plataforma aqui vai ter as plataformas ativas, os vídeos, acervo digital, e a gente vai procurando de acordo com a nossa precisão, né? Do que a gente vai usar. Aqui eu vou em materiais digitais, aqui já tem o ano 2006, 2026, aqui tem outros anos, tá? Quando a gente vai vendo o material que tem. Os materiais vão mudando, né? O 2023 não é mais igual ao de 2024, isso é normal também, né? Aqui eu vou para buscar o ensino médio, né? Que é as séries que eu ministro aulas. Aqui o caderno que a gente vai ver, né? O terceiro ano, né? O livro do aluno. Eu chamo de caderno, chamo de... Mas no fundo o livro do aluno, que é uma apostilazinha, né? Que é dado para o aluno com exercício. Eu vou aqui em primeiro bimestre. E aqui eu vou da minha disciplina, né? Aqui tem física e vou em pesquisar. A gente vai pesquisar, aqui tem o que? Ó? Tem o livro do estudante, história, língua inglesa com gabarito. E tem esse caderno, caderno resolução, né? Tem a resolução, que em alguns cadernos eu vi que está um pouco diferente a resolução, né? Mas são detalhes. Agora a gente vem aqui observar o material, né? Tem aula um, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6, aula 7, aula 8, aula 9 e vamos até a aula 14. Então aqui a gente está na aula 14. Então o que, que a gente vai ver aqui? Ó? Se a gente ver aqui já dando uma olhada por cima de tudo, a aula 1 é quando o condutor encontra o equilíbrio. Isso é eletrização, é eletrostática, né? Da eletrização à conservação da carga elétrica, eletrostática. Força elétrica versus gravidade. Força elétrica inversa do quadrado da distância. Representando campo elétrico. Resolvendo problemas com campo elétrico. Quando campos se encontram. Eles vão dando uns títulos meio chamativos para o aluno também. Isso está semelhante no caderninho, tá? No caderno vai estar bem semelhante. Resolvendo problemas com superposição de campos. Quando o campo não basta, quando o campo não basta, o papel do potencial elétrico. Aqui já começa, né, falando um pouco de potencial, depois resolvendo os problemas de potencial elétrico. E aqui que eu falei que é um pouco meio crítico, porque ele não entra em eletrostática, não entra em eletrodinâmica, né, que é o mais comum, seria uma sequência para o aluno até fazer um link, né? Ele faria um link de eletrostática com eletrodinâmica, porque aqui a gente está falando de potencial elétrico, né? Aí daria certo falar já da lei de Ohm, mas ele não fala da lei de Ohm. Daí quem sabe um pouco de eletricidade da aula de física sabe que, né, a gente sempre usa essa sequência, né? E aqui só dá um salto, né? Um salto para a conservação da energia mecânica. Só uma parte da história. Aí ele começa, né, a teoria da energia cinética, resolver para entender entre equações e gráficos do MRU. Então ele começa falando da energia aqui, né, energia potencial, e depois ele vai fazendo uma volta até o MRU, né, movimento retilíneo uniforme MRU, é como se eu fizesse uma volta. Então eu acho que está um pouco meio desorganizado assim, né? Pensar bem o que é que a pessoa que organizou pensou na hora, né? E é isso que eu vou fazer aqui, né? Eu vou entrar aqui nas aulas, eu vou resolvendo
lendo a teoria e depois vou resolvendo aí os exercícios, né, para ver se qual que é a lógica que foi utilizada aqui nessa sequência de aulas. Ok? Então no próximo vídeo eu já vou entrar aqui na primeira aula, né, e vou começando fazendo análise aula por aula e no final a gente tira a conclusão, né, de o que de fato a pessoa pensou, como a pessoa pensou e tal, né, se o aluno já tem isso em mente. Mas aí isso aí são especulações. Então, valeu pessoal e até a próxima. Até o próximo vídeo.